eu coloquei uma citação aqui de um mestre das artes marciais, que ele não era somente mestre de artes marciais, ele gostava muito de filosofia também. Foi Bruce Lee, né? Ele foi um grande mestre e tem a ver com o poema de hoje, poema de número 13. Eu marquei lá no grupo para vocês, tá? Essa imagem que eu retirei com a citação dele, que ele diz o seguinte, Bruce Lee, que o que importa não é o que acontece com você, tá? Mas como você reage àquilo que acontece. Então, isso é mais ou menos a linha do poema que nós vamos analisar hoje, né? Quando eu dou aula de nível 2, que a gente chama de a transformação, que muda a maneira de pensar, a maneira de reagir, você não sofre porque você tem problemas. Você sofre pela maneira que você reage aos problemas. E o nível 2 ele nos ensina a reagir positivamente. Se o copo está com água pela metade, você vê o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Então, tem uma história que aconteceu comigo, ela é verdadeira, tá? Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Hoje, dia 20 de dezembro, véspera já de Natal, né? Tem vários poemas que falam sobre os pais aqui. A gente tem que valorizar nossos pais, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai tê-los ainda, né? Então, eu procuro, assim, estar sempre do lado da minha mãe no Natal. Minha mãe já chegou em São Paulo, Rita e eu estamos indo para São Paulo para estar com ela. Só que minha mãe teve, graças a Deus, 4 filhos, né? Um mora em Brasília, eu moro em São Lourenço, tem um que mora na capital do Espírito Santo, em Vitória, e um mora em Alphaville. Então, a reunião, às vezes acontece da reunião aqui, aí eu vou te chamar, ser aqui em São Lourenço. E não aconteceu aqui esse ano porque nasceu um bebê, um sobrinho neto, e aí, para subir a serra, a diferença de pressão atmosférica, ele não faria bem para ele. Então, eu estou indo para Alphaville, né? Vai acontecer lá, mas provavelmente o ano que vem vai ser aqui. Mas, há uns anos, há mais de 20 anos atrás, minha mãe pegou o avião lá em Brasília, onde ela mora, e foi para a capital do Espírito Santo, em Vitória. E eu morava no Rio de Janeiro, eu não tinha a unidade de São Paulo do Instituto, que foi aberto em 2009, você vê. Isso, o Instituto tem 14, 15 anos de inaugurado em São Paulo, isso aconteceu bem antes, essa história tem mais de 20 anos. E na época eu era terapeuta, né? E aí a gente se organizou, Rita e eu, para pegar o carro e irmos dirigindo. São 500 quilômetros quase, do Rio de Janeiro até a capital do Espírito Santo, né? Tem que passar pela ponte Rio-Niterói, Campos, aquela coisa toda. E descemos, né? Aí presentes de Natal, as malas, todos. Quando chegando no carro, a gente percebeu que nós havíamos esquecido CDs de música, né? Naquela época a gente ia... Até hoje eu uso, né? CDs de música, eu tenho no meu carro, toca CD. E aí Rita ficou no carro e eu subi para pegar os CDs. É um estojo com vários CDs, sempre Roberto Carlos, né? Oswaldo Montenegro, Tim Maia, enfim. E aí, nisso toca o telefone. Na época era telefone fixo. Eu atendi, era uma aluna do Leblon, pedindo socorro, que a melhor amiga dela, uma médica, havia tentado suicídio aquela noite. Havia cortado os pulsos, uma médica. Falei, mas por que ela fez isso? Não, o marido dela saiu de casa e foi viver com uma moça 20 anos mais jovem. E ela não aguentou e resolveu dar fim na vida dela, mas não deu certo. Tinha sido socorrida a tempo. E ela estava lá e tinha medo de deixar a amiga. E ela tinha marido, tinha a família dela. E ela tinha medo de ela sair e a amiga fazer uma bobagem, né? Ela estava tomando conta. E pediu que eu fosse lá, né? E eu era terapeuta, tinha atendido o ano inteiro, o dia inteiro, o ano inteiro. Rita no carro, eu falei, mas eu estou viajando. Ela falou, por favor, né? E eu tinha lido, né, os livros que a gente lê aí, que nós somos responsáveis por tudo que a gente faz, as nossas escolhas. Mas nós somos responsáveis também pelas nossas omissões. Você está dirigindo, vê um acidente, você não para, ele é crime, crime de omissão. Então,
Mesmo que você não seja médico, né? Você tem que parar ali naquele momento, é você, Deus colocou você naquele momento. Então, nós somos responsáveis pelas nossas omissões. Eu falei para a Rita que eu não ia poder viajar naquele momentinho ali, que eu ia ter que socorrer uma pessoa. Peguei um livro enorme, ele está aí atrás, né? Que é Memórias de um Suicida, né? Um livro pesado de você ler. Quem lê aquilo não suicida, né? E levei o livro para ela, preparei um floral, um rescue, um floral de emergência, e fui atender essa pessoa. Cheguei lá, dei o livro, falei, pedi para ela ler antes dela suicidar, né? Para ela ver as implicações, né? De um suicídio, né? A pessoa morre, mas ela não desencarna. São coisas diferentes. O espírito fica preso à matéria, acompanhando todo o processo de putrefação, existem várias implicações, e é um livro pesado, tá? Inclusive, se alguém resolver ler esse livro, sempre fazer oração antes de ler o livro. E ela leu, tomou o floral, não suicidou, né? A história era essa. Aí eu atrasei a minha saída, talvez em 6 horas mais ou menos. Aí peguei engarrafamento, atravessei Ponte Rio-Niterói, atravessei Niterói, Campos, e cheguei. Eu havia pago um hotel em Vitória. É uma cidade muito bonitinha, mas muito pequena. E ela fica com 100% de taxa de ocupação. E para que eu bloqueasse o período no hotel, eles pedem que você pague a primeira diária. E se você não aparece, eles chamam de no-show. Você perde aquele dinheiro. Então, eu paguei a diária de meio-dia, daquele dia que eu estava viajando, até meio-dia do dia seguinte. Aí eu fui dirigindo, cheguei de madrugada, quase 1 hora da manhã, cansado, querendo usar banheiro, tomar banho. Chego no hotel, e havia um casal de jovens na recepção. Eles olharam para mim, eu falei, boa noite, eu tenho uma reserva. Qual o seu nome? Eu falei, Johnny. Parecia que, mas Johnny de Carne? Parecia que estava olhando um fantasma. Eu falei, sou eu, tenho uma reserva. Está aqui o voucher, né? Eu, eu paguei a primeira diária. Falei, desculpa, seu Johnny, é que o senhor não chegou até agora, a gente achou que o senhor não vinha. E nós demos o seu quarto para outra família. Eu falei, não, é impossível, porque eu paguei. Até meio-dia de hoje, era 1 hora da manhã. Eu tenho 11 horas, ainda está pago, o quarto é meu, você não pode dar o meu quarto para outra pessoa. Não, nós sabemos, só que nós demos o seu quarto. Então você me consegue outro quarto. Não, nós não temos outro quarto. Falei, então você pede para desocupar. Nós não podemos, porque tem um bebê, já ocuparam. Entendeu? Aí eu esqueci um pouco do Mikau Suíço, só por hoje não sinta raiva, porque eu sou um ser humano, né? E, lógico, me aborreci, né? Mas o que eles fizeram foi me devolver o dinheiro depois, né? Se eu não tivesse aparecido, eu teria perdido. Não me deram o quarto. E você vai brigar, você só perde energia, entendeu? Se aborrece, audiência, entendeu? Mas aí eu fui procurar vários hotéis e tudo lotado. Não achava. Aí um dos hotéis falou: o senhor não vai achar um quarto, está tudo lotado, Vitória. Mas senhor, se o senhor atravessar uma ponte que tem aqui, tem um município aqui do lado chamado Vila Velha, inclusive depois eu gostei mais de Vila Velha, que lá o senhor vai conseguir, porque já é um pouco afastado. Aí atravessamos a, a ponte, né? Aí eu achei bonita a ponte, tem um mosteiro de Nossa Senhora da Penha, eu achei muito lindo também. E caímos no município que eu até gostei mais do que Vitória. E aí fomos andando e tinha uma pousada, não era um hotel, mas era uma pousada boa, bem estruturada, e com uma faixa, já estamos funcionando, vi que tudo novinho. Toquei a campainha e veio uma pessoa muito educada, sorridente, 3 horas da manhã, mas feliz, entendeu? Eu falei, olha, eu estou procurando um quarto disponível, tem quarto? Falei, tem sim. E era muito calor, mas tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado, tem frigobar, banheiro privativo, e está tudo recém-inaugurado. Falei, mas na verdade eu preciso de 2 quartos, porque minhas filhas estão chegando, meu filho de Manaus está chegando, eles eram adolescentes, ficavam os 3 no mesmo quarto. Não, eu consigo mais um quarto para o senhor, eram 2 quartos. Mas ela me tratou tão bem, e aquilo me impressionou, porque eu estava triste, né? Estava chateado, e eu acordei aquela pessoa de madrugada, e ela me tratou tão bem, me acolheu, né? E eu falei para ela, olha, e ela cantando, né? Falei, olha, amanhã eu vou falar com o seu patrão que ele tem a melhor funcionária do mundo, porque eu te acordei de madrugada, você me atendeu com tanta cordialidade, com tanta gentileza.
Ela falou, não, o senhor fica tranquilo, eu sou a patroa. Eu que construí esse hotel. Eu falei, você? E você construiu assim? Eu e meu ex-marido. Aí eu falei, mas como? Você falou que inaugurou a semana passada. Então, seu ex-marido te ajudou a. Não, sabe o que, que é? Eu e meu ex-marido, a gente construiu isso aqui. Mas a semana passada, que a gente inaugurou, ele resolveu sair de casa. E foi morar com uma moça 20 anos mais jovem. E é por isso que eu estou feliz. Eu estou com tanta pena dessa moça. Ele ficava do meu lado e roncava, soltava pum, entendeu? Eu estou com tanta pena, mas ela que quis. E é por isso que eu estou feliz. Tem uma semana que eu consigo dormir, eu estou mais leve, estou tão aliviado. E ele que quis ir embora, né? E eu estou tão feliz. Por isso que eu estou feliz. E eu fiquei olhando para ela, né? Porque em menos de 24 horas eu havia conhecido duas pessoas mais ou menos com a mesma idade, na faixa de 50 anos de idade, que tinham passado pelo mesmo problema. O marido saiu de casa para morar com uma moça 20 anos mais jovem. Uma cortou os pulsos, tentou dar fim à própria vida, e a outra estava em êxtase de alegria. Então, se uma pessoa perde, três pessoas perdem o emprego, uma pode suicidar, outra pode entrar em depressão, outra vai para a praia. As pessoas reagem de forma diferente aos mesmos problemas. É isso que o Bruce Lee quis dizer. Ali ia dizendo muito forte, sentiu muito sono. Tá? No Reju, é isso aí. Aqui, ó. A Laura falou que sentiu também muita força, gratidão. Então, pessoal, esse é o fundamento do poema de hoje. Tá? Antes de eu entrar no poema, eu coloquei essa parábola. Jesus ensinava através de parábolas, Buda ensinava através de parábolas, Mikao Sui fazia uso de parábolas, a gente tem essa informação. E eu separei uma parábola do budismo japonês, do Zen budismo, que vem de encontro para explicar esse poema, tá? Então, a parábola tem um título, toda parábola tem um título, né? A Bíblia tem parábolas, né? Parábola da túnica nupcial, né? Da semente de mostarda. Então, essa parábola é o mestre Zen, que é o Zen budismo, e o escorpião, tá? Então, o mestre Zen e o escorpião. O autor é desconhecido, tá? Essa parábola não é minha. O que eu fiz foi uma pequena modificação dela por ela ter um autor desconhecido. Então, a parábola diz o seguinte, isso está no livro de vocês, tá, pessoal? O livro que a gente estuda. Página 81 do livro. Um mestre Zen do Japão viu quando um escorpião estava se afogando. E ele vê, Deus criou tudo, criou o escorpião, né? E o escorpião estava se afogando. E decidiu tirá-lo da água. Mas quando o fez, o escorpião o picou. Pela reação de dor, o mestre o soltou. E o animal caiu de novo na água e estava se afogando. O mestre tentou tirá-lo novamente e outra vez o animal o picou. Alguém que estava observando se aproximou do mestre e lhe disse: Desculpe-me, mas você é teimoso. Não entende que todas as vezes que tentar tirá-lo da água ele vai picá-lo? O mestre respondeu: A natureza do escorpião é picar. Deus programou aquele animal para picar, né? E isso não vai mudar a minha natureza, que é ajudar. Então, esse é o fundamento do poema. Se der um problema com alguém te trair, alguém fizer uma sujeira com você, você não pode mudar a sua natureza. Difícil, né? Então, com a ajuda de uma folha, o mestre tirou o escorpião da água e salvou a vida. E continuou, o mestre dizendo: Não mude
a sua natureza se alguém lhe faz algum mal. Apenas tome precauções. Então, você não pode mudar, mas você tem que tomar precauções. Jesus ele dizia que nós deveríamos ser mansos como pombas. Está na Bíblia. Mais prudente como serpentes. Então, o que é que ele quis dizer? Ser manso como pombas. Permanentemente a gente conhece pessoas novas. A gente tem que tratar as pessoas com gentileza, procurar ser. Isso é princípio do rei, que ser amável com as pessoas, na medida do possível tentar auxiliar, ser gentil, até no trânsito, né? Com as pessoas. E aí algumas pessoas, elas vão estreitando uma relação com você. Às vezes numa academia de ginástica, uma academia de yoga, um curso de inglês, uma faculdade, num trabalho, num emprego novo, você vai estreitando e aquele colega de trabalho, de atividade, às vezes ele se torna um amigo. Tá? Então você foi manso como pomba, você aceita as pessoas, trata bem as pessoas. Mas muitas vezes, uma pessoa, ou muitas, acontece com todos nós, aconteceu com Jesus, não vai acontecer. Jesus não foi traído? Ele imagina nós, né? Então, de vocês serem alvos de uma traição, de uma sujeira, serem enganados. Ah, me empresta, isso aqui não devolve, né? E aí entra Jesus, que mandou ser manso como pombas, mas prudente como serpentes. Então, Johnny, eu tenho uma maneira de. Não são coisas minhas, eu aprendo nas escrituras sagradas, com os mestres, tá? Todo mundo consegue me enganar, todo mundo. Mas é uma única vez. Só que eu não guardo mágoa. Eu consigo fazer aquilo que Jesus mandava: perdoar 70 vezes 7. Mas eu não dou chance para a pessoa me enganar a segunda vez. Jesus tinha muitos seguidores, muitos. Aí ele foi e selecionou 12 apóstolos. Ele não selecionou 500 seguidores, discípulos. Ele selecionou 12. Então, você também não é obrigado a conviver com pessoas que te enganaram, te ludibriaram, que fizeram uma traição contigo. Você não pode guardar mágoa, mas você não é obrigado a conviver com aquelas pessoas. Você tem um livre. Jesus escolheu, você pode escolher os seus amigos. Então você se afasta por uma questão de prudência. Ah, mas você não perdoou? Perdoei. Mas fique longe de mim. Eu não sei se a Sarita está aí, porque é um horário que ela tem atividade na Seixonoye. Mas ela faz parte, ela em geral, ela vê no dia seguinte. A Sarita, muita gente conhece a Sarita, né? Nossa amiga da primeira turma de mestrado lá do Rio de Janeiro. E ela fala que lá na Seixonoye, eles falam: eu sou Seixonoye, mas eu não sou Bobonoye, não. Então é isso, pessoal. Essa é a essência, tá? Você tem que ter prudência. Você tem que ter precauções. Mas você não pode mudar a sua natureza por problemas que você tenha tido, né? Então, independente do que aconteça com você, problema todo mundo tem. Não há uma pessoa que não tenha problemas. Ah, mas eu sou bonzinho. Jesus era bonzinho. Ele foi negado, ele foi traído e ele foi pregado. E era bonzinho. Imagina a gente. Então, todo mundo tem problema. Seja problema de saúde, problema de família, problema de relacionamento, problema financeiro, problema de trabalho. E Jesus falava assim: para cada dia basta o seu próprio mal, porque o planeta tem um karma coletivo. Caiu aqui, você vai ter problemas. Tá? Então, quando você tiver um problema, você vai sofrer pela maneira que você reage ao problema, e não porque você teve um problema, e você vai continuar tendo problemas. Mas você não pode permitir que esse problema ou essa situação
modifique a sua natureza. O Reiki é um método que gera uma dilatação do Anahata Chakra. Então, à medida que você vai utilizando a energia, você vai se tornando uma pessoa mais humilde. Você aprende a reconhecer os seus erros, a pedir perdão quando você erra. Só os fortes pedem perdão. Tá? Então, a natureza da pessoa que faz uso do reiki é a humildade, é a tolerância, é aceitar as pessoas como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Isso chama-se tolerância, isso vem do chakra do coração. E o amor, de você dar sem esperar nada em troca. Então, essa deve ser a natureza de um reikiano de acordo com os 5 princípios do reiki. E a gente vai ter problemas. O que é que a gente deve fazer? Tomar precauções. A pessoa te enganou, pediu dinheiro emprestado, não te devolveu, daqui a pouco pede de novo, fala, eu primeiro preciso que você me devolva. Aconteceu comigo recentemente. Para eu te emprestar de novo, porque, entendeu? As pessoas têm umas amnésias, umas coisas assim, né? Então a pessoa faz uma coisa de errado com você, o japonês ele fala assim, perdoe seus inimigos, mas anote o nome deles. Não é assim para ficar com mágoa, é para que ele não façam mal novamente com você. E a coisa mais importante para nós que trilhamos o caminho do reiki, entendeu? Não é assim, não querer ter inimigos. Porque, olha, Jesus teve inimigos, todos nós temos inimigos. Entendeu? Eu tenho, você tem. Às vezes você nem percebe. Você incomoda alguém por alguma coisa. Então, o importante para nós não é a gente não ter inimigos. O importante é que você não seja inimigo de ninguém. Isso que é o mais importante, a natureza do reikiano. Você tem inimigos? Tenho, mas eu não sou inimigo dele, né? Então, o importante não é não ter, é você não ser inimigo, tá? Deixa eu ver aqui. Jesus, tá? Na Bíblia, certo dia, Pedro, né? Ele se aproximou de Jesus e ele perguntou: Senhor, isso está na Bíblia, tá? Quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Quer dizer, é um problema de 2.000 anos que acontece no planeta. Não é só com você que acontece. Quantas vezes devo perdoar, tá? Quando ele pecar contra mim, te enganar, fizer uma fofoca, te ludibriar, né? Aí Pedro perguntou, até 7 vezes? E Jesus disse, não, te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, tá? Capítulo 18, de 21 a 22. Então, o que tem acontecido muito, pessoal, é que quando acontece uma coisa ruim conosco, a gente fica magoado, a gente fica ressentido. Quando você sente raiva, se daqui a 5 minutos você tiver com raiva, você vai morrer. Por isso que o oriental fala, quando tiver raiva, conta até 10, muita raiva até 100, foi embora de tanto que ela te consome. E preocupação, ela já te consome menos, mas se você ficar uma semana preocupado, você vai morrer. Então, daqui umas semanas, o problema está lá, você vai se ocupar para resolver, mas a preocupação já não existe, você vai estar ocupado. Mas muitas vezes a mágoa e o ressentimento, ela perdura por uma vida inteira. Tem gente que passam 30, 40 anos e a pessoa não perdoa, não, que há 40 anos atrás fulano de tal fez isso, fez aquilo. E quando você tem mágoa e ressentimento, você sai do chakra do coração, você vai para o segundo chakra. E aí você permite que aquela emoção de baixa frequência, que te gerou tristeza, que não tem como, você é enganado, você sentir alegria. Você permite que aquela tristeza de 50, 40 anos atrás invada o seu presente, tirando a sua alegria de viver. E você sai daquilo que a gente prega no Reiki, Kyo da Kyoa, só por hoje.
Você não consegue viver no aqui e no agora se você não perdoar. E às vezes a pessoa que você tem mágoa, ela já desencarnou. E você continua com mágoa daquela pessoa. E nós sabemos que a mágoa e o ressentimento bloqueiam o segundo chakra. Na página 197 do livro Os Apostilas Oficiais, vocês vão ver que o segundo chakra, o Svadhisthana Chakra bloqueado, gera deformação nos pés, calos e joanetes, e problema nos pés, tendinite, problema no tendão de Aquiles, problema nos joelhos, qualquer esforço inflama os joelhos, aí entra o inverno, inflamação no nervo ciático, e toda a região do sistema reprodutivo, como candidíase, corrimentos, vai no médico, usa cremes, medicamentos, melhora 99%, aí tem um aborrecimento e volta. Aí vem mioma, displasia mamária, cistos, frigidez, impotência sexual, tudo porque você não perdoa. Então, quando você perdoa alguém, é uma libertação, é um santo remédio. Muitas vezes a pessoa que fez você sofrer, ela nem lembra, ela te enganou, porque quem bate esquece, quem apanha que não esquece. E ela não lembra nem que você existe, você ainda está sofrendo. Então, quando você perdoa, você que se liberta, que o outro já te esqueceu. E as pessoas... Então, tem florais para isso. Se vocês quiserem, eu passo. A Gisela sempre me passa um floral aí ela manda para mim um vidrinho, né? Ela toma. Não sei quem que está tomando florais, eu posso passar florais para perdão. Não é fácil, não. Se você não sair do segundo chakra, você não perdoa. Você tem que sair do segundo e pular no quarto. Tá bom? Então, o perdão é uma coisa tão difícil, pessoal, que é o atributo dos fortes. O fraco, ele não consegue perdoar. Só o forte. Tá? E se você não perdoa, o perdão também, junto com a tolerância, é o combustível do convívio. Como é que você vai conviver com uma pessoa que você não perdoa? Complicado, né? Às vezes é uma pessoa que você consegue tirá-la da sua vida. Mas e quando a pessoa tem a sua genética? É teu filho, teu neto, teu irmão de sangue, teu pai, tua mãe? Existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Esse aqui é meu ex-filho, já ouviu falar? Eu lembro até de uma prima de Rita, né? Pequenininha, tinha 6 anos, que os pais separaram. A Juliana está me ouvindo, ela vai lembrar. É a Camila e a Carol. A Camila é a mais velha, passava férias com a Juliana. E a Carol era pequenininha e os pais separaram. E a mãe, né, falava assim, que meu ex-marido, na frente das crianças, que meu ex-marido, aí eu cheguei lá com a Carol, que eu levava para tomar sorvete, eu sempre fui muito tiozão, né? Falei, Carol, como é que tá lá na sua casa? Ah, o meu ex-pai, a menina, ele foi morar na outra casa, meu ex-pai. Eu fiquei com uma pena da menina, né? Porque a mãe falando ex-marido, não existe ex-pai, ex-filho, ex-mãe, né? Então, quando você tem laços assim, entendeu? Você não tem como cortar um vínculo desse com um irmão. E se não perdoar, reencarna com ele. Aí vem as almas algemadas. Ah, não vou conseguir perdoar meu ex-marido. Você vai casar com ele de novo na próxima. Hein? E ele vem mais bonito na próxima. Ele vem até de covinha, vai te chamar de my love, vai te dar flores de covinha. Aí você casa e entra pelo cano de novo, porque é o mesmo espírito. Uma família é um grupo de espíritos altamente endividados karmicamente. Jesus faz tudo certinho. Você nasceu na família. Em geral, na sua família, você tem os seus piores inimigos de vidas passadas, seus algozes. Porque amor é convivência. Através da convivência você desenvolve amor e através do amor você consegue perdoar. Não existe plano B, só existe o plano A, que é o amor. Tá? Às vezes o teu filho faz uma coisa contigo, você fica magoado, mas você perdoa, porque você ama ele. O filho do vizinho faz, você não ama, você não perdoa. Não existe plano B. Tá? Então, de acordo com os princípios do Reiki,
As únicas pessoas das quais você tem que ficar quite, você tem que se vingar, ficar quite, são aquelas que ajudaram vocês. Aquela pessoa que te deu a mão quando você precisou. Que aí você vai de encontro. Tá? Kanshashite, que eu daqui a só por hoje serei grato. Aí você vai expressar a sua gratidão. É a única pessoa, as únicas pessoas que você tem que querer quitar dívidas do passado são através da gratidão, tá? Aquelas que te ajudaram. O reikiano, ele deve procurar ter um coração que nunca endurece. Esse é o princípio desse poema. Então vamos ler o poema. Página 80. Perdoar só racionalmente existe? Porque mesmo conseguindo não ter incômodo, voltar a ter a proximidade com quem traiu é bem difícil. Pois é o que eu falei, Cris. Você perdoa, mas você não precisa conviver com a pessoa. Você tem que desejar o bem para as pessoas. Às vezes, entendeu? Não sei se é o seu caso, o meu caso, o caso de alguém, a pessoa separou. Mas você tem que ver, assim, que às vezes aquela pessoa é a mãe dos seus filhos, é o pai dos seus filhos, em momentos difíceis esteve do seu lado, e se você tem netos, tudo começou também com essa pessoa, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que voltar a conviver com aquelas pessoas. Aí entra o que Jesus falou, prudente, ser prudente. Tá? Mas não desejar o mal, se vingar daquela pessoa, desejar o mal daquela pessoa. Tá? Com certeza eu te conheço, Cris. Eu sei que teu coração é muito limpo, tá? Muito puro. E que você vai me entender. A Lia falou que quer o floral. Me lembra depois, tá, Lia? Gisela também vai me lembrar aqui. Posso tomar dois, né? Pode. Dá 15, 20 minutos entre um e outro, até acabar o da semana passada. Você pode tomar. Toma um, aí dá 20 minutos, toma o outro. Não tem problema nenhum. Ok? Esse poema, pessoal, ele tem diferentes facetas. Porque você pode usar ele para várias coisas, questões de saúde, de família, de relacionamento, sociedades comerciais, com vizinho, com contratos, com tudo. Ele cabe para muitas coisas, tá? E a gente observa os diferentes comportamentos em diferentes situações das pessoas, tá? Só que o exemplo, o melhor exemplo que eu costumo dar aqui é a dificuldade que as pessoas têm de perdoar as ofensas do passado. Por isso que Jesus falou 70 vezes 7. É tão difícil que Jesus falou 70, olha o número 7, das 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 70 vezes. Ou seja, perdoar infinitamente. É não guardar mágoa. Que isso só tem a perder. Você vai viver no passado. Você não vai ser feliz, porque aquela tristeza vai invadir o seu presente. Você vai ser uma pessoa amarga, se você permite que as ofensas do passado invadam o seu presente. Algumas pessoas chegaram para mim e perguntaram para mim, poucas, né? Falaram assim, mas você não tem mais mágoa de mim? Aí eu falei, não, agora eu tenho pena. Aí as pessoas, não mais pena, não dá para trocar por mágoa, não dá para sentir raiva. Eu falei, não, agora eu estou sentindo pena. As pessoas querem que você fique magoado, porque sentir pena. Eu tenho pena do que você fez para você mesmo, de ter destruído uma relação bonita, de amizade. Então vamos lá, o poema de número 13 tem um título, todos eles têm, que é Coração. Só que esse coração não é essa bomba que bombeia o sangue. É o coração do budismo japonês, que é o Kokoro, que a gente conhece como Anahata Chakra, que para o japonês está entre parênteses espírito. É onde mora o espírito junto com o mental que pensa e o emocional que sente.
essa confusão toda da mente que pensa, o emocional e o espiritual está no cocorô. Então, para eles, é o coração espiritual. Então, esse coração do poema não é o coração físico, é o coração espiritual. Aí o imperador coloca: não importa o que aconteça em minha vida, pode ser problema de saúde, de família, de relacionamento, de dinheiro, de trabalho, não importa, porque tem muitas facetas. Gostaria que o meu coração, o coração é a maneira de pensar, de reagir às emoções e depois de você ter a capacidade de perdoar. Isso é o kokorô, que o coração em minha alma, porque para os japoneses a alma reside, porque a alma aqui é o que os espíritas chamam de perispírito, é o mental mais o emocional, é a alma e o espírito. Só que eles dizem que está tudo no kokorô, tá? Que a minha alma continuasse aberta e livre. Livre porque se você se vinga, você gera um karma. Tá? Se você faz uma coisa ruim, uma magia, tal, uma maldade, você gera um endividamento kármico. E aberto, esse aberto aqui é sem bloqueio, sem a mágoa. É o coração sem a sujeira emocional. É você reagir positivamente. Então vamos analisar o poema. Aqui o coração, título do poema que o imperador Meiji se refere, não é o coração físico, e sim o coração espiritual ou kokorô. Kokorô é o termo japonês que significa ao mesmo tempo mente, espírito e também o coração no sentido dos sentimentos, que é amor, humildade e tolerância. Na cultura japonesa, a alma, nosso ser imaterial, que é o perispírito na visão espírita, mora no coração espiritual, que é o kokorô. A frase "não importa o que aconteça em minha vida", gostaria que meu coração e minha alma continuassem abertos, sem os bloqueios da mágoa, né? E livres, sem karma, sem não se vingar. Corpo do poema aparece com o significado que, independente dos acontecimentos, desejo seguir sendo uma pessoa humilde, tolerante, isso são atributos do chakra do coração. Compassiva, que é o amor sem condição, e perdoando sempre. É difícil, pessoal, tá? Mas aí entra o reiki, o karuna reiki, os florais de Bach, as técnicas japonesas, o Nentatsu, que a gente ensina nem pensamento tatsu atingir, a técnica que é a técnica Seikaku Kaizen Ho, Kaizen modificar para melhor, o Seikaku, que é o Seireki, né, a versão Seireki, são as emoções inferiores, são todas técnicas originais que Mikao Sui usava do reiki tradicional japonês. Então, perdoando sempre e evitando acumular novos karmas. Que se você fica magoado e fica querendo se vingar, causar o dano, perseguindo o outro, você vai gerar novos karmas. Você vai colher aquilo que você está plantando. A mensagem implícita no poema fala da maneira positiva e equilibrada, que foi o que Bruce Lee falou, que devemos reagir tanto aos acontecimentos bons como os ruins, que às vezes o bom também. Você é promovido para um cargo de confiança, e aí você perde a humildade, começa a tratar mal os seus colegas. Tá? Tem um ditado que diz: se você quiser conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê-lhe poder. Muito comum no serviço público. A pessoa ocupa um cargo de comando e perde a humildade, começa a tratar mal os outros. No meio militar, eu tive um ano de ligação, né? Eu era piloto. Eles dizem que você só conhece o tenente, que é o primeiro cargo de comando de um oficial, depois vem capitão, major, coronel, né? Que você só conhece o soldado quando ele vira tenente, ele vira chefe. Aí ele fica arrogante, entendeu? Na verdade, ele já era, só que ele demonstrou, tá? A verdadeira faceta, a realidade dele, né? Então é isso, pessoal. Reagir positivamente. E na medida do possível, para você viver no hoje, você só consegue se você perdoar.